Boa noite, professor. Boa noite, meninas. Para quem não me conhece, meu nome é Kelly. Eu fiquei com o tópico 2.7 do livro Pedagogia da Autonomia, de Paulo Freire, que fala que ensinar exige alegria e esperança. Paulo Freire já inicia falando que em todo seu envolvimento com a prática educativa, ele sempre foi com alegria. Sempre se envolveu nas práticas educativas com alegria, sempre. Ele cita que há uma relação entre a alegria necessária a uma prática educativa, a uma atividade educativa e a esperança. Então, ele fala que, nessa frase ele já falou que é necessário alegria na realização de uma atividade educativa e que essa alegria tem relação com a esperança. De acordo com Paulo Freire, a esperança é natural do ser humano. Todo ser humano já nasce com esperança. É como um ímpeto natural. E ele fala que a desesperança é a distorção da esperança. É como se fosse um aborto dessa esperança. O que eu entendi é como se fosse, eu vou dar um exemplo aqui, é como se fosse uma gravidez. Tô grávida, um exemplo, gente, tá? Por favor. Tô grávida e a minha gravidez ali é a esperança. No caso, o bebê, o feto, sei lá, é a esperança. E eu sofro um aborto. Perdi o feto. Perdi o quê? A esperança. O feto era a esperança. Então, é como se houvesse um aborto. Porque a esperança, a desesperança é quando há a disseminação da esperança. Então, se eu sofri um aborto, não tem mais feto, não tem mais esperança. Acabou ali, acabou. Findou a esperança. Então, a pessoa se torna desesperançosa. Ele fala que ninguém nasce sem esperança. Todo ser humano nasce com esperança e por N situações da vida, que muitas coisas que acontecem na nossa realidade, tragédias e tal, a pessoa acaba perdendo essa esperança, sofrendo o aborto, entre aspas. E acaba ficando se tornando uma pessoa sem esperança. Então, Freire fala que todo ser humano nasce com esperança e devido a um fator ou alguma coisa que acontece em sua vida, essa pessoa se torna sem esperança. Então a esperança é a desesperança é a distorção da esperança, é quando há o contrário, a pessoa tem esperança, perde a esperança e fica sem esperança. Ele acredita que para se lutar por um futuro melhor, para se ter um progresso, para mudar a realidade, é preciso ter esperança. Então, por isso, Paulo Freire fala que toda pessoa progressista é criticamente esperançosa. Por quê? Como eu acabei de falar, para a gente lutar por um futuro melhor, a gente precisa ter esperança. E a pessoa progressista, no que ela acredita? No progresso, na mudança. Então, se eu não acredito nesse progresso, nessa mudança, nessa melhora, como é que eu vou lutar por essa melhora? Então, se eu luto por isso, se eu luto por esse futuro melhor, por esse progresso, por esse desenvolvimento da sociedade, se eu luto para mudar a realidade de muitas pessoas, é porque eu acredito que essa realidade pode mudar, é porque eu acredito num futuro melhor, é porque eu acredito que dias melhores virão. Enfim, para a pessoa ser progressista, ela precisa ser criticamente esperançosa, ela precisa ter esperança. No caso, ele até fala que a luta por um futuro prescinde da esperança. Porque eu só vou lutar pelo futuro se eu tiver esperança nesse futuro. Então, Paulo Freire até fala que sem esperança não há história. Então, por quê? Porque ninguém vai lutar, ninguém vai fazer nada para mudar. Então vai continuar sempre a mesma coisa. Não vai haver história. Então, a luta pelo futuro precisa de esperança. Porque se ninguém tiver esperança, ninguém vai lutar para mudar. Porque todo mundo vai pensar assim, mas não vai mudar, então vou lutar para quê? Então a luta por um futuro prescinde de esperança. E ele cita também a questão da desproblematização do futuro. Essa desproblematização do futuro, ele relata uma história, né, para poder chegar nesse assunto. Ele fala de uma viagem que ele fez para Olinda, e que ele estava andando nas ruas de uma favela com um amigo e os dois estavam conversando sobre aquela realidade ali que eles se encontravam. Essa favela, uma
favela que é esquecida, abandonada, onde ele até fala que é preciso muita teimosia para tecer a vida. Uma pessoa que mora ali naquele lugar, porque a realidade é difícil. A realidade dessas pessoas é difícil. E ele cita que eles estavam ali observando o redor e, sabe, por sempre ter sido uma pessoa muito curiosa, eles acabaram abordando alguns questionamentos. Como, por exemplo, o que fazer enquanto educador num contexto como esse, num contexto assim. Então, o que fazer se eu, como professora, estiver trabalhando num lugar como aquele? E ele até fala mais na frente, mesmo o que fazer? Aí eles foram andando, chegou num certo ponto, eles pararam, e o amigo dele, que estava com ele, cita uma história que saiu no jornal, que fala que depois do lugar em que eles estavam, ele aponta ali pro local e fala que lá nesse lugar tem um espaço que é depósito de lixo público. E que as famílias que moram ali nas redondezas ficam vasculhando, procuram nesse lixo o que vestir, o que comer. Isso é um absurdo. E teve uma família que, fuçando num lixo hospitalar, achou restos de um seio amputado e fez isso num almoço de domingo. A notícia saiu no jornal e tudo, e o amigo dele fala que essa notícia causou reação em várias pessoas. Mas a reação não era uma reação assim que a gente esperava. Eu, pelo menos, quando eu vi o relato dele aqui, eu fiquei chocada com a história. Porque é uma coisa assim absurda, uma pessoa procurar restos de lixo hospitalar para comer, enquanto ela tá procurando o que comer no que outra pessoa jogou fora. Mas isso é pior ainda, restos hospitalares. Nossa, isso é um absurdo. E ele fala que as reações das pessoas foram a favor de pessoas poderosas. Não foi a favor daquelas pessoas que estavam lá caçando no lixo o que comer. Foi a favor de pessoas poderosas, pessoas que têm condição, que não precisam ficar fuçando lixo. Foi assim, nossa, é realmente triste. Mas o que fazer? A realidade é essa mesmo. Essa foi a reação das pessoas. Tipo, é triste, mas a gente não pode fazer nada porque a realidade é essa. Então Paulo Freire fala que a realidade não é assim só porque alguém falou que ela é assim. E isso deixa ele com muita raiva. Até eu fiquei com raiva quando eu li isso, porque é uma situação completamente absurda. E as pessoas concordarem que a realidade é assim e que não há nada pra fazer, isso deixa a gente com mais raiva ainda. Paulo Freire fala que se a realidade, que se houvesse a impossibilidade de mudança no futuro, ele não tinha direito nenhum de ficar com raiva. Mas como há possibilidade de mudança, então nós temos sim o direito de ficar com raiva. Porque não é porque alguém falou a realidade é assim mesmo que ela vai continuar assim. Claro que a realidade muda. Olha, gente, a nossa realidade agora. Quem imaginou que a gente estaria aqui, eu gravando um vídeo com as paredes do meu quarto, pra uma aula, pra fazer um seminário, falando com ninguém. Sendo que é muita tensão, muita pressão quando a gente tá gravando pra todo mundo, mas a pressão é muito maior quando a gente tá fazendo um vídeo. Mas ninguém imaginou que fosse assim, mas a realidade mudou, não mudou? Não é porque alguém falou as aulas eram presenciais e agora estão sendo online. Não é porque alguém falou que a realidade é aula presencial que as aulas têm que ser necessariamente presenciais. Porque mudou. Olha o que aconteceu. Por causa de uma situação, no caso esse coronavírus, Covid-19, a nossa realidade mudou. E agora a gente está tendo as aulas à distância. Então ele fala que a realidade nem sempre é porque alguém fala que... A realidade não é porque alguém está falando que ela é. A realidade não é dessa forma porque alguém está falando que ela é assim. A realidade pode mudar e a gente não pode ficar de braços cruzados. Porque se a gente ficar de braços cruzados, a gente participa desse discurso cínico e morno de que há impossibilidade de mudança. Esse discurso é de acomodação. Tipo, a situação dela é difícil, ela que se acomode. A situação dela é difícil, ela que se adapte pra viver assim. É a realidade dela. Então ela tem que se adaptar à realidade dela, porque essa é a realidade dela. A realidade dela não vai mudar. Mas vai sim. Se ela não tiver esperança, se não fizer nada, aí não vai mudar mesmo não. Mas com a esperança, nós podemos mudar tudo. A gente pode lutar por um futuro melhor. E as pessoas que acreditam nessa impossibilidade de mudança, tá contribuindo para que a realidade continue a mesma. E Paulo Freire fala que nós, como educadores, temos sim que acreditar que há possibilidade de mudança e temos também que lutar
para que essa mudança aconteça, não só ficar de braços cruzados. Porque se a gente acredita na mudança, mas a gente fica de braços cruzados, a gente está sendo... estamos contribuindo para esse discurso de que a realidade é assim, porque alguém falou que ela é assim. A gente também está falando que a realidade é assim. Porque a gente está de braços cruzados, a gente não tá fazendo nada. A gente só pensa, fala assim, não é assim não, pode mudar. Mas eu vou ficar aqui. Então não vai mudar. Não vai acontecer nada. Vai continuar a mesma realidade se a gente não fizer nada. Então nós que acreditamos na possibilidade de mudança, na possibilidade de melhora, nós temos que lutar e correr atrás da mudança.